O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou os dados relativos à comunidade indígena no censo realizado no ano passado. No Piauí, esse público representa apenas 0,22% do total da população, sendo o quinto menor percentual em todo o país. Aqui na região de Picos, 2 municípios são destaque em número de pessoas autodeclaradas indígenas. É a cidade de Paulistana e Queimada Nova. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com o chefe do IBGE em Paulistana, o senhor Marcelo Souza, que participa dessa entrevista do nosso estúdio virtual do Jornal de Picos. Olá, chefe Marcelo, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje nessa transmissão. Agradeço pelo espaço. Eu queria entender do senhor como é que aconteceu esse mapeamento. Hoje essa população, por exemplo, de Paulistana e de outras cidades da região, elas se concentram mais na parte urbana ou rural dessas cidades? Agradeço o espaço para explicar um pouco desse trabalho. O IBGE ele vem desde 91 fazendo o mapeamento das populações indígenas. No censo 2010, o penúltimo, houve a inclusão das perguntas sobre indígena na parte do universo do questionário. Então, foi aplicado em todos os domicílios, na pergunta de cor, raça, o questionamento se a pessoa se considerava branca, preta, parda, amarela ou indígena. Então, integrando uma das 5 possibilidades de definição de cor, raça. Já em 2022, nós tivemos uma evolução que, além desse trabalho já feito em 2010, nós somamos a isso a inclusão de áreas específicas onde esse indígena, que nós consideramos áreas de interesse estatístico, onde a pessoa, além de ser questionada se era indígena, na pergunta de cor, raça, haveria um segundo questionamento para mesmo a pessoa não declarando a cor ou raça indígena, perguntar-lhe se ele se considerava indígena. Então, nós tivemos o acréscimo também dessa nova metodologia e nós tivemos a somatória de alguns esforços. Dentro desse censo, o IBGE teve um dia específico de treinamento para populações tradicionais, para indígenas e quilombolas, o que também auxiliou nesse trabalho. Como bem falado, nós temos uma evolução. Dentro do Piauí foram 144% de acréscimo de população indígena entre um censo e outro, entre 2010 e 2022. Dessa população, como foi perguntado, a gente tem tanto a característica urbana quanto a rural. O Piauí ele tem um território delimitado, a terra indígena dos Cariri, Serra Grande, aqui no município de Queimada Nova, e a maior parcela dessa população é rural. A gente tem em outras regiões também uma característica rural, mas também encontramos populações indígenas dentro dos centros urbanos. Marcelo, essa pesquisa do IBGE também conseguiu identificar se essa população indígena hoje ela vive de forma coletiva? Nós conseguimos encontrar em Paulistana e Queimada Nova tribos indígenas, de povos indígenas, ou essas pessoas elas vivem hoje no perímetro urbano mesmo e apenas dentro desse questionário elas conseguiram fazer essa afirmativa? Ótima pergunta. Os agrupamentos, como eles próprios se autodeclaram como comunidades indígenas, a denominação utilizada por eles normalmente seria a de aldeia indígena. Nós temos aqui, por exemplo, na nossa região, os Cariri, em Serra Grande, no município de Queimada Nova. Aqui no município de Paulistana, nós temos a região do Bate-Maré. Também são regiões onde existem o agrupamento e a identificação dessa população com a cultura indígena, tendo também todas as suas tradições. Dentro do território
A gente está com um probleminha aqui nessa ligação de videochamada com o Marcelo, chefe do IBGE em Paulistana. A gente sabe que a nossa região de Picos, infelizmente, não tem uma boa cobertura do sinal de internet, mas eu já normalizei o sinal aqui com o Marcelo. Marcelo, o sinal normalizado com você pode dar continuidade a respeito das aldeias. Pronto. Nós temos aqui, dentro do município de Queimada Nova, nossa aldeia indígena Serra Grande, os Cariri, existe uma tratativa diferente para essas populações. Lá existe a delimitação do território que foi destinada àquela área territorial para aquela comunidade tradicional indígena, e dentro desse movimento existe todo um respeito à territorialidade do agrupamento da aldeia, além do respeito aos movimentos que são tradicionais daquela população. Então, nós temos os Cariri muito representativos aqui da nossa região. O Piauí, ele tem outros municípios mais significativos em quantitativo. Dentro desse censo foi apontado o município de Piripiri, o maior quantitativo recenseado, foram mais de 1.300 pessoas recenseadas, seguida de Teresina, também com a segunda maior quantidade de indígenas, mais de 1.200, e em terceiro, o município de Lagoa de São Francisco. Para a gente entender a representatividade desses outros municípios, o município de Paulistana é o quarto maior em população de indígenas no estado, e o município de Queimada Nova é o 13º. O município de Picos, de qual estou sendo entrevistado, nós temos a 13ª maior população indígena do estado do Piauí. Marcelo, eu acredito que essas informações, claro, servem até para a criação de políticas públicas, estratégias da saúde, campanhas de vacinação. Quando o Ministério da Saúde, as secretarias vão realizar uma campanha de vacinação, por exemplo, elas recorrem a esses dados do censo do IBGE para a gente ter uma noção dessa população, criar as estratégias. E eu acredito que agora, a partir desse momento que a gente tem conhecimento da existência dessas pessoas, dessa população indígena na região de Picos, em Queimada Nova, em Valença, esses dados podem servir para o poder público criar estratégias, políticas públicas voltadas para essa população. Exatamente. A missão do IBGE é, através das nossas informações, poder auxiliar ao exercício da cidadania. Então, as populações indígenas e quilombolas, comunidades tradicionais que foram acompanhadas durante esse censo, nos receberam de braços abertos. A mensagem que sempre nos é passada por todas as pessoas que entraram em contato com esses momentos de entrevista com comunidades tradicionais é a de satisfação daquelas pessoas em estarem sendo representadas nas estatísticas oficiais. Então, nós recebemos um feedback muito positivo de todas as comunidades que foram visitadas pelo IBGE. E cabe aí estudos, né, para analisar a evolução da população, sobre o quantitativo, né, as evoluções que a gente está tendo de quantitativo de população indígena, quilombola, e o desenvolvimento de políticas públicas adequadas para essa população que auxiliem cada vez mais, que possa essa diversidade brasileira ser representada também com a diversidade de investimentos, com todos os itens que puderem auxiliar essas populações. O IBGE está com a missão cumprida de realizar a coleta da informação. Agora a informação está disponível para a sociedade, para os entes políticos e para todas aquelas que necessitarem, para que possa, utilizando dessa informação, levar cidadania à nossa população. Então, esse é o que importa para a gente, ao final, é devolver números que possam modificar a sociedade. Maravilha, Marcelo. Queria agradecer a sua entrevista. Conversamos com o Marcelo Souza, chefe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de Paulistana, trazendo detalhes para a gente sobre os resultados apontados no censo de 2022. Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado, tenha um ótimo dia. Ótima tarde.